Irmãos, enquanto os irmãos estão tomando seus assentos, eu te convido a se concentrar nesse momento da palavra. Eu busquei da parte de Deus para esse momento uma palavra, irmãos, que falasse para nós a respeito disso que estamos vivendo hoje, da abertura do ano eclesiástico desta igreja e desse desafio que estamos encarando a partir de hoje. O texto que entendo que vem do Senhor para nós, e desde já te convido a abrir sua Bíblia, está lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 17 a 30. Mateus capítulo 26, versículos 17 a 30. Nosso tempo está um pouco apertado. Conto com a colaboração dos irmãos. Vamos ao texto. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor nesse momento, nós nos dirigimos em nossos pensamentos ao Senhor, e a gente se coloca nesse momento pequeno diante do Senhor, e a gente carece da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua unção, e a gente pede nesse momento: Pai, nos direcione nesse momento de reflexão da Tua palavra, que a gente consiga entender o texto, aplicar na nossa vida, e esse texto possa entrar em nós como uma semente fértil, encontrando dentro de nós uma terra fértil, para que essa semente possa ser bem recebida, ela possa nascer, crescer e dar fruto. E esse fruto seja a nossa vida, glorificando e exaltando o Teu nome, por intermédio da Tua palavra. Pai, desvie os nossos pensamentos de tudo aquilo que possa nos tirar a atenção nesse momento. Senhor, nesse momento eu repreendo toda e qualquer preocupação, toda e qualquer ansiedade, que possa desviar o pensamento dos Teus servos nesse momento, mas que estejamos todos concentrados naquilo que o Senhor há de falar conosco. Deus, fala conosco, ministra nos nossos corações, fala na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o início de um ano de uma igreja não é o início de atividade de uma empresa. A gente não está aqui marcando o início das atividades de uma empresa, de uma instituição qualquer. Nós estamos aqui hoje iniciando um ano de atividades de uma agência do reino de Deus aqui na terra. Porque isso que é a igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus aqui na terra. Vamos falar juntos isso? A igreja é uma agência do reino de Deus aqui na terra. E se hoje estamos aqui iniciando o ano de atividade de uma igreja, estamos iniciando o ano de atividade de uma agência do reino de Deus aqui na cidade de Barra Mansa. Esse texto, irmãos, ele nos traz alguns princípios que eu entendo que nós precisamos ter
ao vivermos esse ano que se inicia hoje na nossa igreja. E talvez você seja um visitante e pense, essa palavra que o pastor preparou é só para membro desta igreja. Não, essa palavra também é para você. E você pode tirar proveitos dela também, mas essa palavra é também para os membros desta igreja, para você que faz parte deste corpo, deste ajuntamento, desta congregação. E eu encontro nesse texto, e é sobre isso que quero compartilhar com vocês, irmãos, marcas, princípios, propósitos conhecidos por nós, que você vai ver que não são novidades e que não podem deixar de fazer parte da vida desta igreja ao longo deste ano que se inicia hoje. Então, sem mais demoras, você pode acompanhar e preencher pelo seu esboço. Meus queridos irmãos, nesse novo ano eclesiástico, sejamos uma igreja marcada pelo serviço. Vamos falar juntos? Vamos fazer diferente agora. Eu falo a primeira parte. Na primeira parte eu vou dizer, olha, que nesse novo ano eclesiástico, sejamos, e os irmãos vão completar, uma igreja marcada pelo serviço. Vamos lá? Eu falo a primeira parte. Que nesse novo ano eclesiástico sejamos... Olha, Mateus 26, 17, o texto que lemos vai dizendo assim, olha, no primeiro dia da festa dos pães e fermentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Olha aqui, irmãos, perceba uma coisa interessante nesse texto. O texto vai dizendo que os discípulos vão até Jesus, os discípulos procuram Jesus, chegam até Jesus e perguntam, Jesus, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Senhor, onde queres? O que queres? De que forma eu posso fazer? Percebe, irmãos, que há aqui na atitude desses discípulos um princípio de voluntariedade e disponibilidade, sim ou não? Jesus chamou esses discípulos e deu a ordem do que eles deveriam fazer? Não. Parte deles a iniciativa de ir até Jesus e saber o que deveria ser feito. Então, automaticamente, existe um princípio cercando esses discípulos, que é o princípio da voluntariedade e o princípio da disponibilidade. Pensa comigo uma coisa, é bom ou não se relacionar com uma pessoa voluntária, disponível? Aquela pessoa que você recebe no almoço da sua casa, e todo mundo acaba de almoçar, e você tem que brigar com ela porque ela quer correr lá, ela quer lavar a louça, ela quer fazer alguma coisa para te agradar, ela quer fazer algum serviço porque ela quer estar disponível, ela quer ser voluntária ali para te ajudar, para fazer alguma coisa. Olha, aquela pessoa na igreja, que ela está vendo que você está fazendo algo, e ela não fica esperando você ir lá e chamá-la não, ela vai até você e fala, fulano, eu estou vendo que você está fazendo isso, olha, eu estou vendo que você é um ministro, eu estou vendo que você é um líder, está à frente disso, meu irmão, conta comigo. Olha, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar, olha, eu tenho uma habilidade, eu tenho uma ideia, eu posso contribuir, eu posso cooperar, eu posso ajudar. Irmãos, a cada dia que passa, tem se tornado mais difícil a voluntariedade e a disponibilidade na igreja. Uma constatação. Veja se você concorda. A cada dia que passa, tem se tornado mais difícil a voluntariedade e a disponibilidade na igreja. Cada dia que passa está mais difícil, isso que eu te falei. Fulano, olha, conta comigo. Fulano, eu posso fazer isso. Olha, eu posso fazer aquilo. Eu posso ajudar. Irmãos, não se assustem. Mas tem situações na igreja que a gente quase precisa implorar. Vou mais. Tem situações na igreja que a gente precisa implorar. Se a gente não implora, a gente não tem. E mais, às vezes a gente implora e não tem.
Preste atenção numa coisa. É impossível você entrar nessa igreja para qualquer atividade que esteja acontecendo e não ser servido. Você já pensou nisso? Se não, pensa comigo agora. É impossível acontecer uma atividade nessa igreja, você entrar aqui e não ser servido. Todas as vezes que essa igreja abre as portas e você entra aqui, você é servido. Você já foi servido por alguém que preparou e limpou esse ambiente, seja ela contratada, receba para fazer isso ou não. Ela serviu para preparar esse lugar para que você pudesse entrar e ele esteja limpo, pudesse usar um banheiro, pudesse acessar um local limpo. Essa pessoa já serviu para que você pudesse estar aqui. Alguém esteve aqui abrindo as portas, abrindo portões, deixando os lugares abertos, cadeados, destrancados, fechaduras abertas para que você pudesse entrar. Essa pessoa já serviu para que você estivesse aqui. Alguém que te encontrou no estacionamento e te ajudou a colocar um carro na vaga, ela te serviu. Alguém que te recebeu na porta, na recepção, te deu uma boa noite, te entregou um esboço, te deu um abraço, te deu um sorriso, ela te serviu. O ministério de louvor que esteve aqui te conduzindo num período, num momento de adoração coletiva, eles estão te servindo. Este pastor que vos fala, ou qualquer pessoa que esteja aqui falando e ministrando na sua vida, está aqui te servindo. A igreja não funciona sem serviço. Para que você entre nesta igreja e participe de alguma atividade aqui, automaticamente você é servido. Meu irmão, estamos iniciando um ano na vida desta igreja, e fica aqui um conselho, fica aqui um pedido: retribua o serviço que você recebe. Sirva a quem te serve, ou sirva a outros, para que esse outros a quem você sirva também possa servir a outros, e sejamos uma igreja marcada pelo serviço. Irmãos, serviço voluntário, serviço disponível. Você está vendo a pessoa, você está vendo o ministério, você já viu quem são os ministros, você já sabe quais são as áreas, você está vendo as necessidades, você chega até a pessoa e fala: eu posso ajudar, conta comigo. Segundo conselho, segunda aplicação que tiramos desse texto, vamos fazer da mesma forma. Eu falo a primeira parte, os irmãos completam a segunda. Que nesse novo ano eclesiástico sejamos uma igreja marcada pelo discipulado. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Presta atenção numa coisa aqui, um princípio muito simples. Para que exista discipulado, precisa haver o quê, irmãos? Mestre e discípulo. Se não tem mestre e discípulo, não tem discipulado, correto? Correto. Qual é o princípio, irmãos, do mestre e do discípulo para que haja discipulado? Obediência. Discípulo precisa obedecer o mestre. Percebam que os discípulos vão até Jesus, discípulos e mestre, relação de discipulado. Os discípulos vão até Jesus, se voluntariam e dizem: Senhor, onde podemos preparar a Páscoa? Jesus diz, eles vão lá e obedecem. Eles vão lá e fazem. Então, para haver discipulado, é preciso haver obediência, correto, irmãos? O que isso aqui traz de ensinamento para a gente? Que a igreja, ela precisa do serviço, como falamos no primeiro item. Ela precisa das pessoas voluntárias, ela precisa da disponibilidade, mas voluntariedade e disponibilidade sem obediência não acrescenta. Não acrescenta. É quando você quer servir, meu irmão, mas você quer fazer do seu jeito. É quando você quer servir, é quando você quer se dispor, é quando você quer se voluntariar, mas você não quer se colocar submisso à liderança de ninguém, você só aceita fazer do teu jeito.
Porque talvez no primeiro ponto você falou, eu tenho disponibilidade, eu tenho voluntariedade, eu sei chegar para a pessoa e falar, olha, conta comigo, eu posso somar nisso, eu posso fazer aquilo, mas você só quer fazer do seu jeito, porque você não sabe ser liderado, porque você não sabe ser servo, porque você não sabe ser submisso, você só quer ser líder, você só quer estar por cima, você só quer ter a voz de comando, você não quer ter a voz de comandado. Irmãos, nós precisamos de pessoas disponíveis aqui esse ano, mas nós precisamos de pessoas disponíveis que tenham o princípio do discipulado, pessoas que saibam ser obedientes. 2 princípios, irmãos, de obediência, 2 princípios de discipulado que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O primeiro é a obediência à palavra de Deus. É o princípio que todos nós temos que ter. E Deuteronômio 5:29, olha que interessante, vai dizendo assim, olha, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Quem dera eles tivessem no coração a disposição para me temer e me obedecer. Assim diz o Senhor, mas eles não têm. O primeiro princípio, irmãos, nós precisamos ter como igreja é o princípio de obediência à palavra de Deus. Porque para você servir, para você ser voluntário, para você se disponibilizar, para você trabalhar, você precisa ter o princípio de obedecer à palavra de Deus. O segundo princípio, irmãos, é o princípio da submissão à liderança espiritual. E Hebreus 13:17 diz assim, olha, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Preste atenção aqui, meus irmãos. Nós vivemos numa época que não conhecem princípios de honra e obediência. Isso tem se perdido, isso se perdeu na nossa sociedade. Quem foi aluno, quem foi criança há 20, 30 anos apenas atrás, não é muito tempo, foi criado num princípio de honra a professores, a pais, a avós, a pessoas mais velhas. Foi criada e educada dentro de um princípio de honra. Hoje a sociedade tem perdido esse princípio de honra. As pessoas não honram mais professores, não honram mais os pais, não honram mais avós, não honram mais as pessoas maduras. O princípio de honra e obediência tem se perdido na nossa sociedade. Com isso, a igreja que está inserida no mundo, a igreja que faz parte desse contexto, ela tem sofrido as consequências disso, porque essas pessoas que não têm princípio de honra, elas entram para a vida cristã e muitas vezes elas carregam consigo essa falta de princípio de honra e elas querem viver a vida cristã sem o princípio da honra. A cada dia que passa, irmão, se torna mais difícil ter crentes que entendem o significado da palavra submissão. Essa palavra chega a dar arrepio na vida de muitos crentes. Irmãos, nós precisamos, nesse novo ano eclesiástico, sermos crentes, servos disponíveis, voluntários, obedientes a Deus e submissos à liderança que recebemos. Meu irmão, não tenha dificuldade em ser liderado, não. Seja submisso à sua liderança, porque senão não conseguiremos realizar nada como ministério e como igreja. Terceiro princípio que eu quero aplicar a partir desse texto, que nesse novo ano eclesiástico, irmãos, sejamos uma igreja marcada pela comunhão. E vai dizendo o texto, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Olha, irmão, Jesus viveu aproximadamente 3 anos do seu ministério aqui na terra. Todos esses anos marcados pela comunhão. E nesse momento, mais uma vez, Jesus valoriza a comunhão. Olha, esse ano precisa ser um ano de comunhão entre nós. Repito, esse ano precisa ser um ano de comunhão entre nós. Irmãos, comunhão fora dessas 4 paredes. Comunhão dentro, mas também fora dessas 4 paredes.
Nós queremos caminhar esse ano tendo um relacionamento de cuidado mútuo. Olha, semana que vem, domingo, a gente abre aqui de novo o trabalho dos pequenos grupos. Você é convidado a participar de um pequeno grupo. Você é convidado a se relacionar com alguém. Você é convidado a se envolver. Você é convidado a carregar a maca de alguém e deixar que alguém carregue a sua maca. Porque isso faz parte da vida cristã. Irmãos, a gente precisa da comunhão para caminhar na vida cristã. Quando lá no Gênesis, a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só, essa palavra não traz só um significado, irmãos, da companheira como mulher na vida do homem. Essa palavra também traz um significado maior, que não é bom que o homem viva uma vida individualista, que não é bom que ele viva uma vida solitária, mas que ele viva uma vida de relacionamentos, e relacionamentos é comunhão. Meu irmão, que nós sejamos uma igreja que viva a comunhão, que nós sejamos uma igreja que se relacione uns com os outros, que nós sejamos uma igreja que exerça cuidado mútuo um com o outro. Que esse ano você consiga desenvolver isso. Olha, independente da sua personalidade, meu irmão. Talvez você pensa, não, eu não sei me relacionar porque eu sou tímido. Você pode continuar sendo tímido e se relacionar, irmãos. Um tímido se dá bem com outro tímido. Procura um outro tímido para você se relacionar. Se um tímido, olha, eu só gosto de ficar em casa vendo filme, não gosto de sair para nada. Procura alguém que gosta de ficar em casa vendo filme também e vai ver filme com ele. Olha, eu não gosto muito disso, eu não gosto muito daquilo, eu sou sistemático. Procura outro sistemático, irmãos. Mas não viva só. Não caminhe só. Não esteja só, esteja com alguém. Esteja com alguém, sabe por quê? Para quando você não estiver aqui, para quando você estiver precisando de alguma coisa, esse alguém perceber a sua falta. Não que a gente não vá perceber, irmãos, mas esse alguém está toda semana com você. Esse alguém está de 15 em 15 dias fazendo alguma coisa com você. E quando você não está aqui, ele vai te ver. Ele vai perceber que você não está, e ele vai, olha, tentar carregar a sua maca, ele vai procurar saber se ele pode te ajudar de alguma forma. Mas não caminhe sozinho, não opte pelo individualismo. Escolha ter relacionamento. Olha, se você é jovem, vai para o Ministério de Escolados, vai para o Ministério dos Jovens, vai participar do Sábado Jovem, vai participar do pequeno grupo dos jovens, vai participar da Sexta Acústica, vai participar do congresso. Se você é mulheres, se envolve na programação do Ministério de Mulheres, se participa da MCA, vem no culto das mulheres, vem no Desperta Débora, cria relacionamentos, faz amizades. Se você está chegando nesta igreja, se você tem um dom da música, se apresente para o Ministério de Louvor. Mas, meu irmão, não caminhe sozinho. Queira se relacionar, queira estar próximo de alguém, queira ter comunhão com alguém. Essa igreja não é muito grande, essa igreja tem pouco mais de 100 membros, mas mesmo assim você não consegue se relacionar com 100, mas você pode se relacionar com 10. E nós podemos ter os 100 se relacionando um com o outro e tendo toda uma igreja vivendo uma comunhão, ainda que a gente não tenha comunhão com todos, ainda que a gente não tenha afinidade, ainda que a gente não tenha tempo com todos. Olha, talvez eu não vou conseguir, talvez ninguém aqui vai conseguir ter um tempo para conversar, um tempo mais agradável com todos, mas você pode ter com alguém. Mas valorize, irmãos, e viva a comunhão. Quarto princípio, já estamos quase chegando no final, são apenas 5 princípios. Quarto princípio, olha, que nesse novo ano eclesiástico sejamos uma igreja marcada pela adoração. E o versículo 30 vai dizendo, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Consegue perceber que interessante esse texto? Eles procuram a Jesus e perguntam o que eles podem fazer, serviço. Jesus diz o que eles têm que fazer, eles obedecem, discipulado. Eles se sentam à mesa, comunhão. Quando acabam de comer, eles fazem o quê? Louvam a Deus, adoração. Porque o nosso encontro, que não vale a pena a gente ficar só, quando a gente se encontra um com o outro, também não pode ser se encontrar por se encontrar, não. Tem que ser se encontrar para glorificar a Deus.
tem que ser se encontrar para adorar a Deus. O meu encontro com você precisa glorificar o nome de Deus. O meu encontro com você precisa produzir adoração na minha e na sua vida. Irmãos, que assim seja esse ano na vida da nossa igreja. Eles serviram, obedeceram, experimentaram da comunhão e louvaram a Deus. Que esse ano não falte adoração na sua vida. Adoração na sua essência, que é adoração na sua vida individual, em todos os lugares. Adoração quando você entrar por essa porta. E tenha certeza de uma coisa: todas as vezes que você entrar por essa porta, essa igreja vai procurar te conduzir no processo de adoração. Nunca vai faltar deste altar conduções de adoração para a sua vida, ministrações de adoração para a sua vida, porque eu e você somos convidados a estar aqui, não só aqui, em todos os lugares, mas também estar aqui para adorar ao Senhor. Amém, irmãos? Quinto e último lugar, que nesse novo ano eclesiástico sejamos, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus. Você consegue entender o que acontece aqui? Vamos recapitular? Os discípulos se apresentam a Jesus e perguntam o que eles podem fazer. Disponibilidade, voluntariedade, automaticamente, serviço. Jesus diz o que eles devem fazer, eles vão e fazem. Obediência, discipulado. Eles sentam à mesa e comem, estão juntos, comunhão. Eles louvam a Deus e glorificam ao Senhor, a adoração. Mas estava próximo de Jesus ser crucificado. E Jesus falou isso para eles. E Jesus é crucificado. E 3 dias depois Jesus ressuscita. E aparece aos seus discípulos. Depois ele ascende aos céus. E os discípulos deveriam ficar aguardando a promessa dele, que seria o derramar do Espírito Santo. Jesus derrama o Espírito Santo e ali nasce a igreja. E a igreja nasce debaixo de qual missão, irmãos? A igreja nasce debaixo de qual missão, irmãos? A missão do ide. A missão do fazer discípulo. A missão do ser igreja. Eclesia, palavra na etimologia da igreja, aqueles que são chamados para fora. Evangelismo. Evangelismo. A missão da igreja, irmãos, é o evangelismo. É o evangelismo. Até o dia em que beberemos o vinho novo no reino de Deus. Até lá, a igreja precisa ser uma igreja que evangelize. Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isaías 52, 7, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Qual é o tema profético desse ano para esta igreja, irmãos? Qual é o ano profético deste ano para essa igreja? Qual é o tema profético, irmãos? Multiplicação. Você já entendeu esse princípio para esse ano? Você já entendeu o que isso quer dizer? Se você ainda não entendeu, grave isso aqui. Quando a gente diz, irmãos, que profeticamente esse é o ano da multiplicação, a gente não está só se referindo que a gente está lançando uma palavra profética para o crescimento da igreja, não, irmãos. Não pensa só no número, não, porque no primeiro momento que pode vir à nossa mente é só o número. A gente quer sim a multiplicação em números, mas não é só isso, não. Olha, é multiplicação dos dons. Porque é o Espírito Santo que concede os dons à igreja, e nós podemos ter esse ano, e teremos multiplicação dos dons. E se nós temos aqui algumas pessoas com dom do serviço, outras pessoas também podem receber do Espírito Santo esse dom. Se temos pessoas aqui com dom do ensino, outras pessoas podem receber também o dom do ensino, e a igreja pode crescer, pode multiplicar a partir dos dons. Irmãos, é a multiplicação do amor.
É a multiplicação do amor, porque a gente vive numa sociedade egoísta, a gente vive numa sociedade que não enxerga mais ninguém, e isso muitas vezes acontece conosco, então a gente precisa multiplicar o amor, fazer com que ele não seja algo temporário e ocasional na vida da igreja, mas que ele seja algo contínuo. É multiplicação, irmãos, multiplicação da manifestação de Deus, multiplicação do derramar da glória de Deus, multiplicação de transformação, multiplicação de cura. Esse é o ano da multiplicação, esse é o tema profético da nossa igreja, é debaixo desse princípio e dessa visão espiritual que nós vamos caminhar esse ano. Mas, meu irmão, não fique parado. Olha, eu não estou aqui querendo parecer que eu estou empolgado, não. Eu estou aqui empolgado em nome de Jesus. E eu quero que você perceba isso, para que você veja isso na vida do seu líder espiritual, que é o pastor dessa igreja. E eu quero que você se contagie com isso em nome de Jesus. E você que é líder, eu quero que você saia daqui hoje motivado, esperançoso, crendo que Deus vai fazer o melhor na vida do seu ministério. E você que está aqui, que é membro desta igreja, eu quero que você também saia daqui hoje contagiado. E que se até agora nada te tocou, nada te despertou, que essa seja uma palavra de despertamento em nome de Jesus. Que algo mude na sua vida a partir de hoje, que você tome uma decisão a partir de hoje. Porque o desafio é grande demais. A missão é grande demais. Muitas vezes aqueles que puxam a corda são poucos, a gente precisa de mais. Mas você pode agarrar nessa corda. Você pode pegar um pedaço, você pode pegar uma ponta, você pode fazer força. E quando você fizer a sua força, quando você vier com a sua força, a força dos outros vai automaticamente diminuir, porque você ajudou, porque você contribuiu, porque você colaborou. É difícil demais manter os ministérios de faixas etárias dessa igreja. É difícil demais manter o ministério infantil. É difícil demais manter o ministério de jovens e lutar contra essa sociedade pervertida de hoje. É difícil demais trazer um jovem para o céu. É difícil demais trazer um jovem para a cruz. E você pode ajudar. E você pode fazer alguma coisa. Olha, quando você vê um jovem te pedindo uma ajuda, meu irmão, não negue. Porque o mundo está tragando os nossos jovens para o inferno. Tem filhos de crentes desta igreja desviadas, perdidas, caminhando em direção ao inferno. E nós precisamos fazer alguma coisa. E quem faz é o ministério desta igreja. Então, meu irmão, ajude. Olha, trabalhar com homem é difícil demais. Se você não sabe, sexta-feira a gente colocou os homens de joelhos aqui. Você tem noção do que é ter um chefe de uma casa de joelho hoje em dia? E eu falei para os homens que estavam aqui na sexta-feira, que cai duas responsabilidades sobre nós. Uma é a responsabilidade do sacerdote. Você sabe o que faz o sacerdote? Você sabe o que fazia o sacerdote? O sacerdote fazia a ponte, fazia o intermédio entre as pessoas e Deus. E eu falei aqui na sexta-feira, papel do homem, levar os pedidos de oração da sua casa a Deus. E eu falei, o segundo papel do homem, além do sacerdote, é o profeta. E o que o profeta fazia, irmãos? O profeta levava o recado de Deus ao povo. E o homem, como profeta, é aquele que vai pegar a vontade de Deus e vai colocá-la dentro da casa dele. E vai falar, a partir de hoje, o que Deus manda nós fazermos é isso. Então eu falei, você, homem, é sacerdote e profeta. E coloquei os homens aqui de joelho. Você acha que é fácil colocar homens de joelho nos dias de hoje? Você acha que é fácil reunir homem aqui? Não é indireta não, mas você sabe que tem própria esposa que implica para o homem vir aqui. E seu esposo vem para cá, ele fica de joelho aqui, ele recebe uma palavra de que ele é sacerdote, ele é profeta da tua casa, ele é convidado a orar pela sua casa. E você acha que é fácil colocar homem de joelho nos dias de hoje?
O diabo está destruindo famílias. O inferno está levando homens para adultério. E se a gente se acomodar, a gente olha a dificuldade e fala: está muito difícil trabalhar com esse ministério. Olha, não vamos ter esse ministério na igreja agora não, porque olha, o povo desanimado é homem. O povo difícil para se trabalhar é homem. O homem não sabe a força que tem, porque é ele que tem o recurso, e ele é desanimado. Ele prefere ficar em casa, de frente para a porcaria da televisão, do que vir para a igreja. Pessoa desanimada é o homem. Mas a gente não está desistindo, a gente está insistindo, e a gente quer fazer mais, e a gente quer produzir mais. Você acha que é fácil trabalhar com mulheres? Você acha que é fácil ensinar para mulheres princípios bíblicos acerca do casamento? Você acha que é fácil chegar para a mulher e falar: olha, quando a sociedade diz, quando o movimento feminista diz que você é isso, que você é aquilo, a palavra de Deus te diz isso, 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 e você tem que viver o que a palavra de Deus diz, você acha que é fácil? Você acha que é fácil trabalhar com o Ministério de Casais e Família? Dia 24 vai vir uma programação aí, eu já estou preparando uma palavra, eu que serei o preletor dessa noite, estou trazendo uma palavra para os casais. Lá no texto das dracmas perdidas, é o tema que eu vou ministrar aos casais, e eu te pergunto: você acha que é fácil trabalhar com casais? Mas isso é o desafio da igreja, irmãos. Esse é o nosso desafio. Olha, e a gente não vive um tempo para a gente ficar acomodado, não. A gente não vive um tempo para a gente cruzar os braços, não, irmãos. A gente vive um tempo onde o Senhor nos convida a arregaçar a manga e fazer a obra dEle, e trazer pessoas para povoar o céu e encher a igreja. Olha, a gente gastou dinheiro para fazer isso aqui. Seja sincero. Quantas pessoas você já convidou para estar aqui domingo? Quantas pessoas você já teve o trabalho de entregar um convite e falar: olha, vai lá domingo, vai ter um ministério de teatro sensacional. Às vezes, irmãos, é a pessoa que você vai convidar que vai chegar aqui e vai se converter. E a casa dela está perdida, e ela, sendo alguém que passa a servir a Deus, ela vai voltar para casa, vai mudar a casa dela. Mas o que a gente tem feito, irmãos? A gente tem vivido um evangelho modinha, que satisfaz o nosso ego, que massageia a nossa religiosidade. O lugar de eu estar domingo é na igreja. Grandes coisas. Porque se eu só venho na igreja não faz mais nada. Não posso faltar a ceia de jeito nenhum. Grandes coisas. Pão é pão, vinho é vinho. Você come pão e bebe vinho em qualquer lugar. O que adianta você comer e beber e não fazer mais nada? Esse é o meu terceiro ano como pastor desta igreja. Conduzi a igreja no ano de 2016, no ano de 2017 inteiro. E agora, pela misericórdia de Deus, se Ele assim permitir, o ano de 2018 inteiro. Olha, esse é o ano que eu, como líder, mais tenho depositado expectativa diante do Senhor. Porque a gente está começando um ano com a estrutura ministerial toda completa. Não tem nenhum ministério macro que eu gostaria de implantar nesta igreja que não esteja implantado. A gente tem os ministérios de faixas etárias, a gente tem os ministérios de propósitos e a gente tem a liderança administrativa. Esse é um ano que eu, como líder, deposito mais expectativa, porque eu estou com expectativa naquilo que Deus vai fazer. E a igreja é um ajuntamento, você já ouviu isso aqui, que precisa se reunir com expectativa naquilo que o Espírito Santo há de fazer. Você precisa ter expectativas naquilo que vai acontecer esse ano na vida dessa igreja.
serviço, quando eles dizem eis-me aqui, discipulado, quando eles obedecem, comunhão, quando eles sentam à mesa, adoração, quando eles cantam e louvam ao Senhor, evangelismo, quando eles recebem a missão do Senhor Jesus, a missão que cabe à igreja até o dia de nos encontrarmos com Cristo na eternidade, a missão do evangelismo. Você consegue entender por que eu, particularmente como pastor, acho tão interessante a visão dos 5 propósitos para a vida da igreja? Porque ela está em vários momentos e passagens da Bíblia. Ela está em vários momentos e passagens da Bíblia. A igreja precisa viver uma vida equilibrada nos 5 propósitos. Essa é a palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração para você. O Ministério de Louvor permanece, não precisa vir aqui agora não, tá? A gente já está com o horário atrasado, já vou entrar direto na comunicação. Mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, nesse início de ano. É a palavra que eu desejo que você reflita e que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração.